Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos em Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo Furquim e o diácono Luiz Stamberg. Estamos aqui fazendo essa live diretamente dos estúdios aqui de Santa Rosa. Estamos muito gratos pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo. Mas antes de começarmos a nossa live desse dia, eu gostaria que cada irmão compartilhasse ali no sininho, dando inscreva-se ou como é que é? Na verdade, deixando seu like, inscrevendo-se e clicando no sininho. Isso. Nós queremos falar hoje sobre a espada do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos falar sobre a espada do Senhor. E qual o livro, irmão, que nós vamos ler? E baseado nessa espada do Senhor, nós queremos falar em Jeremias, capítulo 19, o versículo 11, que nos diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu a este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim, o versículo 12, assim o farei a este lugar, diz o Senhor aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E o versículo 15, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. Amém. É interessante isso. Nós queremos meditar sobre esta palavra aqui. E o que o Senhor colocou a primícia no teu coração nessa palavra, irmão Luiz? Me fizeram uma pergunta, mas o canal não é teu? Por que tem outro lá, de outra denominação, de outra igreja? Eu disse, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Baseado nesse versículo bíblico aqui que nós vemos que Jeremias, ele nos fala de uma restauração do vasos. Nós vemos muito vasos que quando Jeremias desce até a casa do oleiro, ele começa a observar aquilo que o oleiro está fazendo, está trabalhando com o barro para fazer. E naquele momento, apóstolo Paulo Furquim, o oleiro estava fazendo, num certo momento ele quebrou-se. Mas novamente ele começou do barro, tirou a impureza e começou a restaurar e se formou-se um vaso novo. E esse vaso novo, o que é? Somos nós. Esse vaso novo somos nós, e muitas vezes nós olhamos e vemos da forma que nós devemos estar simplesmente na mão de Deus. Se o vaso quebrar na mão de Deus, com certeza nem um pedacinho vai se perder, porque o nosso Deus ele vai restaurar a vida de nós que andávamos perdidos pelo mundo, e ele nos escolheu, nós escolhemos a Deus para ser restaurado. E nesse momento, mas eu digo, é muito melhor nós estarmos na mão de Deus do que na mão do homem, porque na mão do homem, se nós tivermos, ele simplesmente quebra e joga fora. Mas o nosso Jesus Cristo, ele quebra e restaura e nos faz homem de Deus, a exemplo aqui do nosso apóstolo, amigo Paulo Furquim e da minha pessoa também. Eu quero dizer assim que esse vídeo, provavelmente ele vai ter a primeira parte e a segunda parte. O que me chamou a atenção aqui, irmãos e irmãs, e irmão Luiz, e aqui está nosso amigo Zanata também junto conosco aqui no estúdio, o que nos chama a atenção no versículo 12 que diz: Assim farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr esta cidade como Tofete. Aqui o Senhor diz que porque não haverá outro lugar para se enterrar a não ser Tofete. E muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem o que é Tofete. E eu fui buscando aqui e sei agora, pelo que estou lendo na parte bíblica, que Tofete significa lugar de chama. Mas que lugar de chama é esse? É um lugar que queimava o tempo todo, pegava fogo? Não, né? Então é um lugar que se situava no vale de Rimon, ao sudeste e ao sul da antiga Jerusalém. E ali, segundo os relatos bíblicos, era um lugar onde faziam rituais, escute bem, rituais de sacrifícios humanos e dedicavam aos deuses locais.
Interessante que Deus estava falando contra o povo para o povo ser transformado, né? A botija foi quebrada, e aí quando foi quebrada essa botija ali, veio a destilação, ou seja, veio a fala de Deus sobre o povo dizendo, né, que a ruína veio junto. Que a ruína veio junto. Tu falaste muito bem sobre o vaso. Interessante que o vaso, o oleiro, ele coloca ali na roda, ele coloca o barro, e ao lado do barro e ao lado da roda há uma vasilha com água, e ele começa a trabalhar, e volta e meia ele molha sua mão na água, e ele começa a trabalhar, e ele começa a dar forma, ele começa a formar o vaso, e num dado momento alguns vasos se quebram, alguns vasos acabam caindo em ruína e se quebram. E eu estava pedindo para o Senhor por que estava se quebrando os vasos, por que se quebra um vaso na mão do oleiro. E o Senhor me levou a entender o que é uma olaria. E o vaso se quebra, eu fui conversar com o oleiro. Eu conversei com o oleiro esses tempos. Ele disse que o vaso se quebra porque a imperfeição, há coisas que não são do barro, que estão junto no barro, agregados. Então ele não consegue se firmar. Ele diz que um minúsculo grão de areia que não pertence àquele barro, ele faz o barro rachar. E é esse processo que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas estão com o seu vaso rachado. E por quê? Porque há imperfeições no seu coração, que não é um apóstolo, não é um pastor, não é um presbítero, não é um diácono, um missionário, um obreiro da casa do Senhor que vai tirar esta imperfeição. Esta coisa que não pertence ao barro do coração, quem vai tirar é o Espírito Santo. Por isso que volta e meia o oleiro molhava a mão no vaso, na água e mexia no vaso. Quando nós somos molhados pelo Espírito Santo, naquela passagem, quando ele passa a mão, ele já sente aonde é a imperfeição. E no passar a mão, ele já vai tirando a imperfeição, o que não pertence àquele vaso. E quando Deus vem e fala isso aqui, ele diz assim: farei, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai fazer a todos os moradores da terra? Sim, por quê? Porque essa cidade é como Tofete, uma cidade de engano, onde deixaram o amor verdadeiro, onde deixaram o Deus verdadeiro para se prostrar em outros deuses. E hoje as pessoas estão numa idolatria tão grande, algumas pessoas, dentro de sistemas religiosos, dentro de denominações, que isso abomina o coração do Senhor. O Senhor manda dizer que Ele vai passar a espada dele nesse país. O Senhor manda dizer que Ele vai passar a espada dele. O Senhor já desceu em revista. O Senhor já desceu em revista nessa cidade. Isso é profecia. O que o Senhor está falando na minha boca. O Senhor Deus já desceu neste país. Ele já desceu em revista como o general passa em frente à tropa. E Ele passou em revista para ver aonde há imperfeição. Agora Ele vem com o quê? Com a visão dele. E Ele vai vir o quê? Com a justiça dele. A espada de Deus vai descer na terra. Então esteja preparado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de onde Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram o seu coração para não ouvirem as minhas palavras. Por isso que Deus desceu em revista, por isso que o Senhor vai passar a mão dele na espada e vai passar a espada, e ele vai começar pelos da casa dele, porque o juízo do Senhor começa pela casa dele. Amém? Amém. É verdade, isso aí é diante da própria palavra que nós temos aqui, no versículo 5 de Jeremias, nós vemos aqui: porque edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo. Muitas vezes nós vemos que nós mesmos nos colocamos o nosso dedo sobre um fogo e nós lançamos também palavras que podem derrubar uma floresta inteira, que é a nossa língua. Porque nós matamos muitas vezes profeta, matamos muitas vezes pastores, matamos muitas vezes os nossos filhos, matamos muitas vezes a nossa esposa, nós somos mortos também, porque nós estamos nesse vale, mas nesse vale aonde que nós podemos chamar de Tofete, o vale da solidão, da perdição, o vale aonde que nós não encontramos uma pessoa que seja, que é Jesus Cristo. Por que nós estamos nesse vale? Mas Deus está nesse momento aqui, como Jeremias, nos tirando daquela perfeição e nos chamando para mais próximo de nós, para nós estarmos ao seu lado, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está nos guardando um momento para que nós devemos chegar até Ele. E nós vemos
nos dias de hoje, pessoas simplesmente carregadores de Bíblia. Carregadores de Bíblia, e se dizem profetas, se dizem pastores, mas estão aqui simplesmente para quê? Para enganar a si mesmo. Eles não estão enganando o povo, eles estão juntamente com eles carregando multidões de pessoas que vêm de atrás para levar para o inferno. Mas hoje eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus Cristo que está aqui, ó, ele vai tirar você de Tofete. Ele Amém. vai tirar você lá Glória a do Deus. vale da solidão, lá do vale da amargura, lá do vale aonde que você colocou a sua mente. Porque muitas vezes nós vemos que a nossa mente é o nosso cemitério para nós estarmos no vale. Eu que falava forte. Deixa eu fazer uma pergunta. Que palavra forte é essa? Meu Deus, a nossa mente é o nosso próprio cemitério às vezes. Nosso cemitério. Meu Deus, antes de eu fazer uma pergunta para ele, teve um tempo em minha vida que o irmão falava em matar profeta, em matar pastores, em matar servos de Deus. Teve um tempo em minha vida que pessoas que estavam dentro da própria congregação foram usadas, emprestaram a sua boca ao inimigo e vieram com palavras tentando me desanimar. E por um momento eu quis vir um sentimento de depressão em mim. E a minha esposa, que é a pastora Vera, que é uma pessoa muito usada por Deus, ela disse assim: homem, reaja. Deus não te deu espírito de medo. Reaja. Não existe mal nenhum. Nenhuma tenda vai chegar à nossa casa. Nenhuma seta, aliás, nenhuma seta vai chegar até a nossa tenda, até a nossa casa, ela dizia. E é interessante, não deixa as palavras entrar na tua mente, porque nós ouvimos, entra aqui. E se nós ouvimos, vai para o pensamento, analisamos. E do pensamento vai ao coração. Então não deixa as coisas negativas destruir a tua vida. Deus, ele não quer que nós estejamos como aqueles que diziam que honravam a Deus, mas serviam a Baal. Dentro da própria tribo de Israel, nas suas tendas. A pergunta que eu quero fazer: o que é isso aqui, irmão Luiz? Me diz. É um cachimbo. Para que é isso aqui? É uma ferramenta. É uma ferramenta, um cachimbo. E ela serve para tirar essa ponta da caneta ou não? Não. Não serve. Ela serve para entrar nessa chave? Não. Não serve. Por quê? Porque eu e você somos ferramentas. Eu sou uma ferramenta, o irmão Luiz é uma ferramenta, o Zanata, nosso amigo que está aqui ao lado junto com a gente, é uma ferramenta, e cada ferramenta tem um propósito. E às vezes as pessoas tentam matar os outros dizendo: não, aquele ali não é um servo de Deus. Aquele não é um servo, não, porque ele não é uma ferramenta igual a eu. Mas quem disse? O alicate, ele não serve para cortar carne. O alicate serve para cortar fio, descascar outras coisas, fio, né? Apertar. O martelo não serve para nós fazermos de colher e podemos tomar sopa. O martelo serve para pregar. Assim como este é um soquete, isso aqui, né? Uma chavezinha, ela serve para um determinado parafuso. Não é para todos. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus no espiritual. Nós somos a ferramenta na mão de Deus. Nós somos a ferramenta. E quando vem, fala aqui da botija quebrando, é porque Deus está abominando ferramentas que Ele usou um dia, que deixaram o primeiro amor, porque subiu no seu coração o ego, subiu no seu coração a soberba, a destruição. Eu quero dizer para as pessoas que assistem esse vídeo tentando pegar alguma palavra para colocar lá nas escrituras, lá nos comentários. Se você colocar algo lá, é direito seu. Mas antes de escrever, antes de comentar, analise. Veja se é de Deus o que você está ouvindo ou se não é de Deus. Porque quando estamos fazendo este vídeo, não é para monetizar, para ganhar dinheiro. Eu trabalho, o irmão Luiz trabalha, nós temos o nosso ganho. Eu quero dizer para você que Deus quebrou a botija. E já faz tempo, faz horas. Deus quebrou. E aqui na nossa região, Deus já está passando. E é nos altares. Deus está passando nos altares. Deus está passando nos altares. Coisas grandes vão acontecer. Coisas pesadas vão vir sobre o nosso país. E Deus só vai livrar aqueles que estão firmes na rocha. Vamos fazer a segunda parte.